Eu quero falar hoje sobre beco sem saída. Tá bom? Esse é o tema. Salmo 121, que é conhecido de todos, vai ser o texto chave para nós pregarmos aqui hoje. Elevo os olhos, na minha tradução diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, ou de onde me virá o socorro. Só esse versículo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, ou de onde me virá o socorro. Aí eu pensei essa semana, confesso aos irmãos que eu estava, não sei se um dia dessa semana, não me lembro o dia, pensando em uma saída. E aí eu descobri que eu estava num beco sem saída. E aí eu falei assim: eu preciso pregar isso. O que é um beco sem saída? Um embaraço de que não se pode escapar. Uma situação de grande dificuldade. Uma situação muito difícil de resolução. Uma situação problemática. Uma enrascada. Um lugar de apuros. Aí no dicionário criativo, é mais ou menos assim: estar com uma pedra no sapato. Estar debaixo de uma pedreira. Passar por poucas e boas. Estar em dificuldade, em má situação, em mau lençóis. Uma situação dose para leão. Uma barra pesada. Uma vitória suada. Mais criativo ainda é quando a porca torce o rabo. Um pouquinho mais criativo ainda, entrar pelo cano. Mais criativo ainda, perdido no mato sem cachorro. Ainda continuando a ser criativo, a maré não está para peixe. Estar numa fria. Está fogo. Aí os carioca que eu lembrei de vocês também: a chapa está quente. Os mais pessimistas vão dizer assim: que vida de cão. Aí outros dizem assim: estou no checkmate. Vamos deixar de ser criativo, né, irmãos? Isso tudo é estar num beco sem saída. Tudo isso define um beco sem saída. Um enfrentamento quase que sem nenhuma chance de vitória. Talvez esse seja o sentimento de muita gente. Muitas situações capazes de acontecer em qualquer tipo de ser humano. Até mesmo naqueles que se dizem cristãos. E eu ouso a dizer, principalmente naqueles que professam a fé cristã. Aí você me pergunta: por quê? Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida hoje, porque Deus já ministrou no meu coração. Por isso eu vou ministrar no seu. Não fique assustado não, porque tudo isso Deus já ministrou no meu coração. Mas confesso que tudo isso que vocês ouviram é um sentimento que passou por mim essa semana. Muitas vezes nós procuramos o problema, como já foi aprendido aqui. Muitas vezes somos conduzidos para o beco sem saída. Talvez uma má avaliação da situação, uma falta de conhecimento ou de aconselhamento, talvez uma autoconfiança, ou talvez uma própria maquinação do mal nos encurrala para
um beco sem saída. Mas nós vamos aprender hoje, a Bíblia é maravilhosa e rica nas histórias. E eu escolhi algumas histórias aqui para nós entender o que fazer diante de um beco sem saída. E talvez hoje eu estou pregando isso para alguém aqui essa noite, talvez não seja para todos, mas de repente você pode não perceber, mas está sendo levado para um beco sem saída. E eu quero que você hoje aprenda com a palavra, amém? Afinal nós estamos aqui para entender. Mas antes de falar do personagem principal de destaque, que é o rei Davi, que escreveu o Salmo 121, eu gostaria de contar outra história bíblica referente a um beco sem saída. E eu começo aqui a pregar para você. Os irmãos todos conhecem a história do povo de Israel. Quem já assistiu aí os 10 mandamentos? Acho que a maioria, né? Vou perguntar outra coisa. Quem conhece a história dos 10 mandamentos? Deixa eu ver aqui se tem alguém que não conhece. Não, tem gente que não levantou a mão. Será que você não conhece? Quem não conhece a história? Ou vamos perguntar, quem conhece a história, levante a mão. Aí, a maioria. Pode baixar. Tem alguém que não conhece a história dos 10 mandamentos? Fala, nunca ouvi. Eu acho que não, né? Meu Deus do céu, se alguém levantasse a mão, eu ia me assustar. Mas é uma história muito conhecida. O êxodo, a saída do povo do Egito. Aí nós vamos entender algumas coisas aqui. Por que o povo de Deus, quando saiu do Egito, e eu gostaria de contar a verdadeira história bíblica, quando o povo de Israel eles foram conduzidos para um beco sem saída. Sabe quem conduziu eles para o beco sem saída? Vocês sabem a historinha, né? O povo saiu do Egito. Aí o que a gente aprende? Que o povo foi caminhando, passou e depois de repente chegaram, não tinha para onde ir, porque tinha um mar. E eles ficaram ali parados, esperando o povo vir, e veio o desespero no povo. Essa é a história que nós aprendemos, né? Mas não é a história da Bíblia. A história da Bíblia é diferente. Ou vocês acham que o povo não conhecia o caminho? Eles sabiam o caminho. A Bíblia, a palavra de Deus vai nos ensinar diferente do que nós aprendemos. Eu já disse isso aqui um tempo atrás, mas tem a ver com o que Deus quer falar conosco hoje. Abra aí para mim, em Êxodo capítulo 14. Nós vamos acompanhar lendo a palavra, para não dizer que eu estou inventando. Olha só o que acontece na história de quando o povo de Israel, só para você entender, o povo saiu do Egito. O faraó liberou. Essa é a história, ele liberou que o povo saísse do Egito. Moisés já tinha traçado o caminho, ele já conhecia o caminho, já estava tudo feito o roteiro. Nós vamos por esse caminho, um caminho que vai dar certo. É um caminho curto que vamos chegar mais rápido à terra da promessa por esse caminho. Só que Moisés, ele sabia que existia um povo perigoso que eles teriam que enfrentar. E mais do que Moisés, Deus sabia que eles não conseguiriam vencer esse povo, porque o povo de Deus não era um povo talhado na guerra braçal. Moisés sabia, se enfrentar, vai matar, vai morrer todo mundo na mão desse povo. Então Deus também sabia disso. Então eles estavam indo para um caminho. Olha só o que acontece, eles estavam indo para o caminho, não do caminho do mar, eles estavam indo para um caminho que já tinha sido traçado por Moisés. Mas olha o que Deus faz interferindo nessa história. Comece a acompanhar comigo a leitura. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, olha o que Deus falou para ele: fala aos filhos de Israel que voltem. Opa! Eles estavam indo e Deus manda os filhos de Israel voltar. Olha só o que Deus faz. Fale para que eles voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto no mar. Pastor Marcelo, Deus falou assim, Deus preparou um beco sem saída para eles. Deus falou assim, ó, vocês vão voltar do caminho que vocês estão indo, vocês vão ficar entre uma montanha e outra, e vai ter um mar na frente. E aí, o que a gente faz? Vocês assentar o povo lá, o povo vai ficar acampado lá.
Isso, pensa você que é racional. Por que Deus é melhor morrer no Egito ou morrer na mão tentando brigar com os inimigos mesmo que eu não consiga vencer, do que ter que ficar sentado diante de uma situação impossível? Olha que loucura isso. Imagine você, irmãos, o povo não foi lá e chegou no mar. O povo estava indo para o caminho certo. Deus fala assim, manda eles voltar. É assim, ó, dá meia volta, voltem e fique parado diante do mar. Moisés, eu estou aqui para obedecer. Deus falou, vamos obedecer. Esse é o grande mal, quando Deus fala e a gente não quer obedecer. Voltem e acampem acampamento de frente do mar. Por isso que o povo começou a murmurar. Espera aí, não tinha sepulcro no Egito para a gente morrer aqui? Porque eles sabiam que eles seriam triturados. Eles saíram, porque quando eles saíram, Faraó se arrependeu, porque Deus endureceu o coração de Faraó. E se arrependesse. Aí eu pergunto para você, por que às vezes a gente servindo a Deus, ouvindo a voz de Deus, e Deus nos encurrala a um beco sem saída? Por quê? Por quê? Fala a palavra. Então Faraó, olha só o que Deus fala. Então Faraó dirá dos filhos de Israel estão embaraçados na terra do deserto, e o deserto os encerrou. Olha que Deus falou assim, vocês vão voltar porque o inimigo vai ficar confuso. Fala assim, olha, estão tudo perdidos. Aqui nós precisamos aprender algumas lições, já nessa história. E a primeira lição que nós temos que entender é que Deus, Ele não vive no mesmo tempo que nós. O tempo de Deus é eterno. Aprendemos isso hoje, pela manhã. Por isso Ele não envelhece. Por isso Ele disse a Moisés, quando disse para ele se apresentar a Faraó, pastor Marcelo. Quando Moisés ficou preocupado e perguntou, e se o Faraó perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer a ele? Você vai dizer a ele assim, o eu sou me enviou a vós. Verbo presente. Na eternidade não existe passado e nem futuro. Na eternidade só existe presente. Por isso que a Bíblia diz, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos na eternidade. Não existe passado e não existe futuro. Deus não envelhece. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso Ele é o eu sou. Ele é o sou hoje, Ele é o eu sou ontem, e Ele é o eu sou amanhã. Esse é o tempo de Deus. Sendo Deus de um outro tempo, Deus conhece a nossa história passada, presente e futuro. Deus sabia que o povo não ia vencer. Por isso Ele arma uma estratégia para que o povo retroceda, volte e se acampe ao caminho do mar. Porque Deus ia dar uma vitória ali que Deus ia fazer a vitória. Amém? Nós precisamos entender isso. Entender que o nosso Deus não é condicionado ao nosso tempo. Às vezes nós falamos assim, Deus, eu preciso que o Senhor resolva isso hoje. E às vezes Deus não resolve hoje. Eu já cheguei para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor resolva essa semana. E Deus não resolveu a semana que eu pedi. E na próxima, Deus não resolveu a próxima. Por quê? Porque Deus conhece melhor do que eu a minha história e o meu futuro. Deus sabe de tudo e nós precisamos descansar nessa palavra. O Deus que nós servimos, Ele conhece, Ele é presciente, Ele é conhecedor de toda a nossa história. Antes que houvesse dia, Ele já era, Ele já existia. Então Ele sabe tudo de nós. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a pouco. Então Deus, a primeira coisa que nós precisamos aprender, irmãos, se nós queremos confiar nesse Deus, nós temos que entender que esse Deus, Ele é um Deus presente, e jamais Ele irá sair da presença, da nossa presença, se nós estivermos com Ele. Deus sabe o que é melhor para mim. Levante sua mão, por favor, começo a entender isso. Diga assim, Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Talvez faltou essa confiança no povo de Israel.
Entender que se Deus mandou eles voltar, é porque Deus tinha um plano melhor para a vida deles. E é esse que nós não entendemos. Sabe, a segunda lição é que Deus jamais vai nos conduzir a um beco sem saída para nos matar, ou para sermos destruídos, ou para sermos envergonhados. Se Deus conduzir você em um lugar onde não tem saída, pode ter certeza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É por isso que o salmista disse assim: olha, eu elevo meus olhos para os montes, estou diante de um beco sem saída, de onde me virá o socorro? Aí ele fala assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você entendeu isso? Se Deus te conduz a um lugar sem saída, é porque Ele vai providenciar uma saída para você. E geralmente a saída dele vem através de milagres. Mas milagres só acontecem na vida daquele que crê. Amém. Você pode dizer: é impossível para você que não crê, mas para Deus que eu sirvo, tudo é possível. Tudo é possível. Não sei de onde virá, não sei o que acontecerá, não sei o que será, mas Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Amém? Então aprenda isso: Deus jamais quer te conduzir para a derrota. E uma terceira lição: Deus conduz seu povo ao beco sem saída, porque sabe que o braço do seu povo não é capaz de lutar suas guerras. Como assim? Embora o caminho escolhido fosse o mais rápido, o mais curto para chegar ao destino, Deus sabia que seu povo jamais chegaria ao destino quando tivesse que enfrentar os seus inimigos. Eles seriam derrotados no caminho. Então Deus sabe a nossa força, Deus sabe aonde nós temos que lutar, e é por isso que às vezes Deus faz isso. Vamos aplicar isso nas nossas vidas. Muitas coisas não acontecem da nossa maneira, e por incrível que pareça, o próprio Deus estará impedindo isso, porque Ele conhece a nossa estrutura. Amém, queridos? Quando nós lemos aqui que disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que voltem e acampe diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o acampamento. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e com todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Sabe a outra lição que eu aprendo aqui? Que Deus conduz o seu povo a um beco sem saída para confundir os seus inimigos. Sabe, irmãos, Deus às vezes Ele vai, olha só, escute isso se você estiver ouvindo essa palavra. Os inimigos dirão assim: nossa, ele está seguindo do caminho errado. Talvez o inimigo está dizendo assim: está tudo confuso, está perdido, está cercado pelo deserto. O que está acontecendo? Não é os filhos de Deus? Não foi Deus que os tirou do Egito? Aonde está o braço do Deus dele ou dela? Talvez os inimigos estão assim confusos, achando que você está confuso e perdido. Mas sabe por que Deus faz isso? Para que os seus inimigos, eles vejam o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo. E os mesmos inimigos que disseram que você está perdido, que você está confuso no deserto, os mesmos inimigos, eles glorificarão a Deus através da vitória que Ele dará para a sua vida. Foi isso que Deus falou para eles. Olha só:
eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Meu irmão, sabe o que quer dizer isso? E em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor que fiz assim. Olhe só, meus irmãos, quando o inimigo achar que você já está vencido, quando o inimigo achar que você já é derrotado, quando o inimigo achar que tudo está perdido na sua vida, quando o inimigo achar que você não lhe resta mais nada, porque você está num beco sem saída, Deus se manifestará para mostrar quem é Ele na minha e na sua vida. É dessa forma que Deus vai fazer, e nós seremos glorificados, ou glorificaremos a Deus através das nossas vidas, as pessoas que não acreditam em Deus. Sabe que eu acredito que mesmo, e foi isso que Deus falou no meu coração: filho, não se preocupe, você realmente está num beco sem saída, mas eu serei glorificado em Faraó. Eu serei glorificado em Faraó. Só o grilo deu glória a Deus. Você pode erguer as suas mãos, irmãos? Contemple essa palavra. As mãos, erga as duas mãos. Contemple essa palavra no seu coração. Nós seremos glorificados, ou Deus será glorificado em Faraó. E todos os inimigos, todos os egípcios saberão que Ele é o Senhor, e que é o Senhor que fez assim, meu amado. Meu irmão, na hora Deus vai abrir o mar, Deus vai realizar uma grande obra. É isso que Deus quer fazer. Deus quer mostrar quem é Deus na minha e na sua vida. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você: mesmo em desespero, num ato de desespero, veio uma paz tão grande ao meu coração. Eu falei, eu preciso pregar essa palavra para a igreja. Eu quero que você saiba, meu irmão, talvez nada mudou na sua vida, talvez tudo está de um jeito que você mesmo imaginava, nada, parece que Deus não está vendo. Pois Deus está vendo, e o inimigo vai glorificar a Deus através da sua vitória. Se você crê nisso, bata palmas ao Senhor. Glória a Deus. Vamos falar de outra situação. Olha essa situação. Às vezes Deus nos leva a um beco sem saída, mas muitas vezes os inimigos, ou o inimigo, nos coloca no beco sem saída. Primeiro eu quero falar para você que a nossa guerra não é contra carne e sangue, amém, irmãos? Nossa batalha é espiritual. Quando eu falo inimigo, não fica pensando naquele chefe, naquela vizinho, naquele irmão, não é isso. Tem irmão que fala, quando fala inimigo, ele já acha que é o pai, que é a mãe, que é o irmão. Talvez sejam usados pelo inimigo, mas não é o inimigo, não é essas pessoas que você tem que guerrear. Seu vizinho, aquele chato daquele colega seu. Chato do colega seu é meio paradoxo, mas existe. Aquele companheiro, né, de trabalho, não, aquele, não ia falar cunhado, mas não posso falar isso, né? Ele está aqui hoje, esqueci, já voltou de viagem. Ele não é o teu inimigo. Você está aqui ou não? É porque tem que ficar bem claro isso. Mas o diabo, ele não vai usar cachorro nem cavalo, ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas. Você tem que discernir isso, porque às vezes você fica com raiva das pessoas. O diabo, ele é um ser oculto, que põe a mão no meio dos dois e manda cuspir. Cuspe aí. Sabe aquela brincadeirinha? Ele que põe a mão. Aí você cospe, ele tira a mão. Você cospe no irmão. A gente precisa identificar quem é que nós estamos lutando. Estou falando isso porque eu sei que tem pessoas que estão com raiva de algum parente aí. Não fique com raiva, porque é só um instrumento para te derrubar. Quantos estão ouvindo a palavra aqui? No nome de Jesus. Escute essa história. É muito conhecida também. Segundo Crônicas, capítulo 20. Olha só. Depois disso, sucedeu que os moabitas, os filhos de Moabe,
E os filhos de Amon, os amonitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. E vieram alguns homens dar a notícia ao rei Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Ou seja, a palavra é essa: os inimigos se reuniram, se levantaram contra vocês, contra a nação, e já estão aí, na porta de Jerusalém. Já cruzaram, já estão pertinho de Jerusalém. O que tem que fazer? Não dava nem para armar os soldados, não dava nem para preparar a guerra. Eles estavam num beco sem saída, eles não tinham o que fazer. E eu queria dizer uma coisa para você, irmão: quando você não tiver o que fazer, você tem que recorrer a alguém. Amém? Essa lição é interessante. Se você pegar aqui e entender qual foi a reação do rei Josafá, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Olha só no versículo 3. Então Josafá temeu. Na minha tradução diz: então Josafá teve medo. A reação de alguém quando está diante de uma situação impossível, irmãos, ou diante de uma encurralada do inimigo, é ter medo. O medo faz parte do ser humano. Josafá temeu. Mas ele temeu, e o que ele fez em seguida? Ele pôs-se a buscar ao Senhor. Aqui existe olha só a chave da vitória do rei. Quando ele viu que estava num beco sem saída, que não tinha o que fazer, que não dava para preparar soldados, não dava para fazer nada para se defender, ele falou assim: estamos perdidos. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: olha, eu vou buscar quem eu devo buscar. Eu vou buscar o Senhor. Nós não somos filhos de Deus, nós não somos o povo de Deus, então vamos buscar o Senhor. E ele apregou a jejum a toda a nação. Fala assim: olha, irmãos, é o seguinte, nós estamos num beco sem saída, nós estamos encurralados, os inimigos estão chegando na nossa porta e vai nos destruir, vai derrubar, vai matar nossa cidade. Ele falou assim: olha, vamos ficar todo mundo em jejum, essa é a atitude que nós devemos tomar, irmãos. Às vezes, quando nós estamos diante de um perigo, às vezes quando nós estamos diante de uma afronta, ou o inimigo está dizendo que vai vir sobre a nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é desesperar, é começar a achar que não tem mais saída, é achar que não existe ninguém por nós, e nós começamos até a esquecer que nós servimos um Deus poderoso. Esse é o grande mal. Quando nós esquecemos que servimos um Deus poderoso, o medo paralisa, o medo faz a gente não enxergar as coisas. E o que Deus mais espera do seu povo diante do perigo? O que Deus mais espera do seu povo diante de uma encurralada do inimigo? O que Deus mais espera é que o seu povo o busque. Quantos estão aqui no nome de Jesus? E a quem você tem buscado, irmãos? A quem você tem buscado? Foi isso que Deus falou para mim: a quem você tem buscado? Tem batido em várias portas dos homens, mas ainda não bateu na porta do céu. Sabe? O Samuel vai me ajudar, pastor Marcelo vai me ajudar, minha mãe vai me ajudar, meu pai vai me ajudar, meu irmão vai me ajudar. E de repente você fala assim: ninguém pode me ajudar. Ninguém pode me ajudar. Aí vem uma voz lá de cima: eu posso te ajudar. E às vezes nós esquecemos que servimos um Deus em quem podemos confiar. Irmão, eu não sei se você está aqui mesmo, mas eu convido você a ficar mais perto para receber o que Deus tem para a sua vida nessa noite. Ei, nós temos um Deus que fez os céus e a terra, que tem poder sobre todas as coisas. Oh, aleluia! Um Deus capaz, um Deus forte, um Deus poderoso na batalha. Josafá entendeu isso, falou assim: vamos buscar ao Senhor. E ele começou a buscar ao Senhor. No versículo de número 4,
Todo Judá se juntou para pedir o quê? Todo Judá, toda a congregação, ela começou a pedir socorro ao Senhor. Sabe o que é isso, meu amado? Diante da montanha, diante de um beco sem saída, não tem o que fazer. Aí a voz do povo era essa: Senhor, socorre-nos. Sabe, as cidades, veio gente buscar ao Senhor. Ô igreja, olha o segredo e a chave da vitória aqui. Nós buscamos várias coisas, várias situações, mas esquecemos de buscar o Senhor, que tem poder para resolver qualquer situação. Acompanhe a história no versículo 6. No versículo 5, Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, e na casa do Senhor, diante do átrio novo. Olha o que ele disse. No versículo 6, ele não disse ao povo, ele clamou ao Senhor. Ele disse: ah, Senhor, em outra tradução diz: ó Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Deus também nos céus? Ah, meu irmão, elevam os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Olha o que Josafá diz: tu não és um Deus dos céus, não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos, não és tu que a tua mão não tem a força e o poder, e não há quem possa resistir. Em outras traduções, Josafá se levanta no meio do povo e fala assim: Deus, está vindo uma grande multidão para nos destruir, mas nós servimos o Deus dos céus. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que tem poder e força, um Deus que ninguém pode resistir. Próximo. Porventura, ó Deus, ele fala assim, olha a apropriação, meu amado. Não, meu irmão, olha só o que Deus está falando aqui. Olha a apropriação. Porventura, ó nosso Deus. Fale comigo: nosso Deus. Não é Deus do passado, é o Deus do presente. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Próximo. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e chamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Ei, igreja, vai pegando aí. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir. Sabe quem é esse povo aí, irmãos? Era o mesmo povo que estava aguardando o povo de Israel quando saiu do Egito, que ia matar eles. Olhe só a força desse povo. Quando vinham da terra do Egito, escute isso, mas deles se desviaram e não os destruíram, porque o povo era forte. Mas escute: eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Em outras palavras, ele disse assim: estamos numa enrascada, estamos num beco sem saída,
estamos no mato sem cachorro, estamos numa situação difícil, está difícil, a vitória não vai ser fácil, estamos perdidos, estamos ferrados. Não é assim que a gente fala quando a coisa está feia? E não sabemos nós o que fazer. Porém, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Ah, meu amado, meu irmão, aonde estão os seus olhos? Aonde vocês têm colocado os seus olhos? Aonde estiver o teu olhar, serão atraídos para você aquilo que você estiver olhando. Se você estiver olhando para o mal chegará a você. Mas se os seus olhos estiverem postos no Senhor, o Senhor vai responder. Versículo próximo. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Olha que lindo isso. Como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha a resposta, pastor Marcelo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Metanias, o levita, dos filhos de Asaf. Olha o que ele disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha o que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Oh, aleluia. Pega a tua mão e levante ela agora aqui, meu irmão. A peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Quando a peleja for mais forte do que você, quando a peleja for mais forte do que as tuas forças, quando os inimigos forem mais fortes do que você, reconheça, você não tem força alguma, mas o Senhor te diz nessa noite: não temais, nem assusteis, porque a peleja não é vossa, a peleja é do vosso Deus, a peleja é do Senhor, aleluia, é do Senhor. E olha, ele responde mais ainda, ele disse: dais ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Próximo, versículo 16. Amanhã eu descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, do fronte de Jeruel. Para encerrar a conversa, Deus deu a ordem para o povo assim: olha, celebrem a tua vitória, porque eu vou me encontrar com eles lá na divisa de Jerusalém, e eles vão ver quem é o Deus que vocês servem. Oh, meu amado, no nome do Senhor. Você acha porque Davi, ele se agigantava diante do inimigo? Porque ele dizia: você vem a mim com a sua espada, você vem a mim com as suas ferramentas aí, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Oh, meu irmão, Sambaote é o nome dele, aleluia. Glória a Deus. Você está temendo ainda, meu irmão? Como reagimos às lutas e às guerras que temos que enfrentar faz toda a diferença. Vou repetir essa palavra. A nossa reação diante das lutas e das guerras que temos que enfrentar faz toda a diferença. Oh, amado, Deus está dizendo aqui nessa noite: são grandes as suas lutas, são grandes as suas batalhas. Onde estão os seus olhos? Em quem você tem confiado? O Senhor está aqui. E o Senhor diz nessa noite: se vocês me buscarem, eu me deixarei ser achado por vocês. Oh, glória. Se vocês me buscarem,
eu deixarei ser achado por vocês. Eu preciso que você receba isso, meu amado. Em quem você tem confiado? Quem é o Deus que você serve? Não adianta, irmãos, nós olharmos para lutas e dizer assim: Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, Deus só está esperando você buscá-lo. Buscá-lo. Embora Deus esteja vendo, observando, mas Ele está deixando ver até onde você vai, com a sua força, com a sua arrogância, com a sua prepotência de deusinho, de achar que é um semideus, de achar que é forte, de achar que pode. Aí vai quebrando uma perna, vai quebrando a outra, vai quebrando a cara, vai quebrando tudo. E enquanto você não reconhecer quem é o seu Deus, Ele não virá ao teu favor. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Porque às vezes a gente quer achar que o nosso braço fez. E tem uma palavra em Salmo que diz: o Senhor fez por caminhos, fez grandes vitórias por caminhos mais improváveis. Sabe por quê? Para que o homem não dissesse: o meu braço fez isso. Tem coisa, irmão, que vai acontecer na minha e na sua vida, que você não vai poder dizer que a sua inteligência, que o teu chazinho de erva cidreira fez isso. Amém, querido? Que Deus fez isso, que Deus agiu assim, e às vezes da forma mais improvável que você imagina. É para que Deus se revele como Deus da tua história, da tua vida e da tua casa. Amém? A tua inteligência foi dada por Deus, a tua sabedoria foi dada por Deus, e por mais que você seja capaz, ou grandão, por mais que você seja capaz, você se torna incapaz diante daquele que pode todas as coisas. E quando você reconhecer isso, e quando você for comer grama como Nabucodonosor foi, você vai entender quem é o Deus que sabe e pode todas as coisas. Amém ou não amém? Já são 8h30, e eu não falei do personagem principal. E eu gostaria de falar do personagem principal hoje, que é o rei Davi. E para falar do personagem principal, nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu gosto muito de aplicar a Bíblia para que você entenda quem é Deus nas nossas vidas. 1 Samuel capítulo 23. Vamos ver essa história. Olha onde surgiu o Salmo 121. O Salmo 121 surgiu nessa história. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Deixa eu dar aqui falar para você um pouco a história. Pastor Marcelo, Keila era uma cidade, e veio uma notícia para Davi. Davi ainda não era rei, Saul era rei ainda. Davi era apenas um rei consagrado, mas ainda não tinha tomado posse do reinado. Chegou para Davi e falou assim: Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e estão saqueando toda a cidade. Irmãos, olha que história. Essa história aqui é uma das histórias assim mais complexas para mim, porque Keila era uma cidade toda fortificada de muros para todos os lados. Ir até Keila seria o mesmo que ir ficar num beco sem saída. Era o mesmo que falar assim: vocês viram que às vezes Deus nos conduz a um beco sem saída. Às vezes o inimigo nos coloca num beco sem saída. E aqui você decide ir para um beco sem saída. Vou repetir isso. Olha que importante essa mensagem. A gente precisa identificar isso, Samuel. Presta atenção nessa palavra. Às vezes Deus nos leva a um beco sem saída. Às vezes o inimigo nos coloca num beco sem saída. E às vezes nós decidimos ir a um beco sem saída. E foi o caso.
Davi ficou com: não posso deixar que Keila seja saqueada pelos filisteus. Aí no versículo 2, consultou Davi ao Senhor. Só que Davi tinha algo bom. Davi não fazia nada sem antes consultar o Senhor. Será que isso te ensina alguma coisa, irmão? Ou me ensina alguma coisa? Que nós achamos que devemos fazer qualquer coisa sem consultar o Senhor? Porque estou servindo ao Senhor, estou fazendo tudo certo, estou indo na igreja, eu sou pregador da palavra, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço bem para as pessoas, eu sou uma pessoa que está andando direito, eu não estou fazendo nada de errado. Então vou fazer, porque Deus está comigo. Será que nós não precisamos consultar o Senhor? É bom a gente aprender. Davi consultou ao Senhor, dizendo: essa versão aqui é uma versão, tem a NVI? A narrativa da NVI é melhor para entender. Coloca para mim. E perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Olha o que o Senhor respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Opa, Deus está comigo. Eu sei que eu estou indo para um beco sem saída. Tanto era um beco sem saída que, olha só, os companheiros de Davi, olha o que eles disseram no próximo versículo aí. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo? Se aqui em Judá, que é um lugar seguro, nós estamos com medo, se aqui em Judá, que é um lugar que não tem jeito deles entrar, nós estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Ei, Davi, você está maluco? Você está maluco que a gente vá até Keila? Nós temos um lugar seguro, vamos sair de um lugar seguro, vamos para um lugar que nós vamos correr risco de vida. Se aqui nós estamos com medo, imagine lá. Olha só, Davi consultou o Senhor novamente. Davi falou assim: é verdade, se aqui daqui já está bravo, imagine lá. Davi falou assim, Davi vai lá no Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor. Opa, vá à cidade de Keila, pois eu estou entregando os filisteus em tuas mãos. Ah, meu irmão, glória a Deus. Pode ir, Davi, eu estou entregando os filisteus nas tuas mãos. Olha a confiança. Não, se o Senhor chegar a falar para mim assim: Eliseu, vai em frente que eu estou contigo e a vitória já é sua, eu vou ficar consultando mais alguém? Mas eu vou, com muita força. Ainda que todo mundo fale assim, vai. Ainda que a gente fale assim, está numa enrascada. Mas Davi consultou o Senhor e o Senhor disse isso. Então vai, vamos lá, próximo. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos. Presta atenção. Impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Diga glória a Deus. Mas a história começa aqui, meu amado. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul, olha lá, que Davi tinha ido a Keila. Olha só a estratégia do inimigo. Ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. Sabe o que Saul falou assim? Davi agora está ferrado. Agora ele está diante de um beco sem saída. Eu vou lá pegar esse cara agora. Agora ele está frito comigo. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga-me o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, esse teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila
me entregarão a ele? Olha o que o Senhor responde: Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel. Irmão, presta atenção aqui. Israel, ele falou assim: eu estou com medo. Eu ouvi dizer que Saul está vindo para me matar. É verdade isso, Senhor? O Senhor vai deixar isso acontecer, Senhor? Olha o que o Senhor disse. E o Senhor lhe disse: ele virá. É verdade. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que manda ele para um lugar, um beco sem saída, e dá a vitória para ele? E o inimigo se levanta com uma retaliação, e ele fala com o Senhor: Senhor, é verdade isso, Senhor? O Senhor vai deixar? Senhor, ele virá. Tem coisas na nossa vida que nós nunca vamos entender. Por que Deus permite certas coisas acontecer na nossa vida? Aleluia. Porque nós não compreendemos os planos do Senhor. Nós não compreendemos os planos do Senhor. Essa história é linda de acabar. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Queiras entregarão a mim e meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Deus está falando com alguém aqui, tá, meu? Entregarão. Oh, meu Deus. Deus quer tratar com os nossos medos. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Queira. Já que é assim, vamos embora. E ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Queila, ele interrompeu a marcha. Onde Davi permaneceu? Nas fortalezas dos desertos e nas colinas do deserto de Zif. Aí ele disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta de Davi não foi imediata. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto em Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi nas suas mãos. Escute isso aqui, irmãos. Deus permitiu que Saul fosse o buscar. Deus permitiu que a cidade o entregasse, mas Deus não entregou Davi nas mãos de Saul. Elevo os meus olhos para os montes, perdidinho, de onde me virá o socorro? Davi está com medo. Presta atenção no próximo versículo. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Oh, meu irmão, sabe o que aconteceu? Davi estava com medo, ele estava apavorado. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor não foi lá pessoalmente, mas o Senhor enviou o seu melhor amigo para estar do lado dele, para dizer: ei, eu estou aqui com você. Sabe quem era Jonatas? Jonatas era o sucessor de Saul. Jonatas era o filho de Saul. Jonatas, ele poderia muito bem ver Davi morto, porque ele sabia que Davi foi ungido a rei. Ele sabia que ele foi ungido a rei, e ele sabia que se Saul matasse Davi, seria fácil para ele assumir o reinado. Mas olha que Jonatas vai ao encontro. Jonatas fica sabendo que ele estava em Oreza e vai até lá. E Jonatas chega lá e fala assim para Davi: Davi, não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu serei o seu segundo em comando. Até o meu pai sabe disso. Oh, meu amado, sabe quem representa esse Jonatas? Representa o Espírito do Senhor falando ao seu coração. Se Deus tem uma promessa na sua vida, não temas, porque Ele vai cumprir essa promessa na sua vida. Saul não vai poder te matar, porque Deus está no controle de tudo na
sua vida, Davi. Não tenha medo. Não tenha medo. Oh, aleluia. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Muitas vezes Deus irá te dar vitórias dizendo: vai, que vai acontecer. Outras vezes Deus dirá: foge, porque irás morrer. E muitas vezes não entenderemos o porquê Deus permitiu isso ou aquilo. Nesse momento, Deus enviará Jonatas na nossa vida para nos encorajar e nos relembrar das promessas de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Não importa se estivermos em um beco sem saída, se tivermos que recuar para não sermos mortos pelo inimigo, uma coisa posso garantir: Deus sempre será Deus e sempre nos amará. O mesmo Deus que criou o céu e a terra, o Deus que nos formou. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Versículo 2. O meu socorro virá do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Versículo 3. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor o manterá em alerta. No versículo 4 ele diz assim: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre estará alerta. No versículo 5, o Senhor é o teu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. Versículo de número 7, de dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, ele protegerá a sua vida. Aleluia, ele guardará a sua vida. E no versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O Senhor te protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Se Deus falou vai e você foi, ele vai te proteger. Se Deus falou não, foge, que você vai morrer, ele vai te proteger mesmo assim. E quando você estiver numa situação mais crítica, quando você estiver numa situação de muito conflito, quando estiver numa situação de muita dúvida, o Senhor vai enviar alguém para dizer assim: ei, não temas. Ele continua com a promessa na sua vida. Você não vai morrer antes que essa promessa se cumpra na sua vida, porque Deus prometeu sobre você. Amém? A palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é poderosa. Você não será envergonhado. O teu inimigo não vai te envergonhar, não vai me envergonhar, porque Deus, o Deus que criou os céus e a terra, ele guardará a minha entrada e a minha saída. Se você acredita nisso, meu irmão, só se você acredita, você vai ficar em pé, levantar as suas duas mãos e aplaudir o Senhor com toda a sua força. Amém? Vamos cantar um louvor. Oh, aleluia! Ele merece o melhor das nossas palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Prepare-se, igreja. Prepare-se para ser uma igreja de vitórias. Prepare-se para ser uma igreja de conquistas. Porque o Senhor vai entregar nas tuas mãos muitas conquistas. Mas não é as tuas mãos que vai conquistar. O Senhor quer mostrar para nós quem Ele é nas nossas vidas. Amém? O Senhor disse a mim: eu estou permitindo muitas coisas para que você veja quem eu sou na tua vida. E eu estou só crendo. E ainda que pareça confuso, ainda que pareça algo que você não entenda, o que eu não entenda, no momento certo, Deus vai se revelar e vai mostrar para mim e para você quem Ele é na nossa história.